Olá, o TVL Comunidade está no ar, aqui na TV Legislativa de Blumenau. Obrigado você pela companhia, na TV Acab e também pelo site da Câmara de Vereadores, que é o camarablu.sc.gov.br. Nosso programa fica disponível aí também nas nossas plataformas aí digitais da TVL de Blumenau. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a reforma da Previdência, o planejamento também das pessoas para a sua aposentadoria, um assunto que tem tomado conta aí das rodas de conversa, dos grupos de amigos, das pessoas, das famílias, enfim, todo mundo querendo saber como é que vai ficar para se aposentar com as mudanças que estão passando lá em Brasília. Já passou praticamente pela Câmara dos Deputados a reforma da Previdência, agora está a caminho aí do Senado logo logo, e a gente está recebendo aqui no estúdio da TVL duas advogadas, especialistas aí na área do direito previdenciário e também elas têm especialidade no direito do servidor público. A doutora Fátima está aqui pertinho de mim. Doutora, obrigado pela presença, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Obrigado pela visita aqui na TVL, Fátima Domeneghetti, e também a Sharon Adriano, também advogada aí da área. Tudo bem, Sharon? Tudo bem, muito obrigada. Bom, antes de entrar no assunto aqui da averbação, também do planejamento previdenciário, primeiramente vamos explicar para o telespectador como é que está essa questão da reforma e se a gente consegue, talvez, em poucas palavras, explicar para o cidadão o que mudou em relação da proposta enviada inicialmente pelo governo federal e do que os deputados já alteraram aí da forma de se aposentar. Vou deixar aqui para vocês responderem essa pergunta inicial, doutora. Então, a gente teve várias mudanças no texto da reforma, a inclusão de algumas regras de transição que melhoraram a aposentadoria para o pessoal do INSS, da atividade privada, como também para os servidores públicos. A proposta inicial do governo era um pouco mais cruel, digamos assim, com os servidores públicos, e agora foi implementada duas regras de transição que vão amenizar um pouco os impactos para quem está próximo à aposentadoria. Tivemos também a retirada ali do sistema de capitalização, que era um grande debate, acho que era uma das maiores polêmicas da reforma, era o sistema de capitalização, que foi tirado. Foi retirado também os estados e os municípios, que o Senado está tentando trazer de volta, então esse é um ponto de interrogação ainda, também para os servidores públicos que não sabem, municipais e estaduais, que não sabem como é que vai ficar aí a questão da aposentadoria deles. O INSS também teve mais regras de transição. Sim. O que melhorou, para quem está próximo à aposentadoria. Hoje tem 5 regras de transição, então a proposta inicial tinha menos, então era 1 ou 2, e agora tem 5, então aí a pessoa vai conseguir identificar qual é a melhor regra para poder se aposentar. Basicamente isso. Em questão de idade, mudou alguma coisa em relação àquilo que o governo queria, para mulheres, para homens, como é que ficou essa questão? A questão das mulheres teve uma redução também do tempo de contribuição e da idade, então agora a idade mínima da mulher está em 55 anos e do homem 60, e com as regras de transição, 15 anos de contribuição, os servidores públicos vão manter 65, 62 e 25 anos de contribuição. Houve um aumento no tempo de contribuição e uma redução do tempo, aumento da idade, uma redução do tempo de contribuição para o servidor público, Então, para o INSS tem várias regras de transição, que vai, dependendo da situação, da idade de cada um, tem que analisar melhor o caso de cada um, para ver qual é a melhor regra de transição, E assim, basicamente, não tem mais aquela história de se aposentar por tempo de contribuição, tem que chegar a uma idade mínima para vai ter uma idade mínima e um tempo de contribuição. Então, juntos aí para formar o benefício, Antes tinha aposentadoria por idade, ela vai continuar existindo a aposentadoria por idade, mas ela vai ter um aumento a cada 6 meses de idade, de tempo de contribuição, até eles calculam em 15 anos vai ser extinta a aposentadoria por idade, até todo mundo ficar na regra geral, Sim. Então... Agora, a dúvida que mais surge das pessoas é a questão de quem está muito perto agora de se aposentar, Deixar aqui agora a doutora falar um pouquinho, a Sharon já falou aqui inicialmente, para você também explicar, doutora, e assim, quem falta daqui a pouco 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, essas pessoas que ficam mais preocupadas, apreensivas, porque com essa mudança, com a reforma, como é que vai ficar para essas pessoas se aposentarem então, doutora? Então, como a doutora Sharon explicou, vai ter uma regra de transição. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que está faltando 2 anos para se aposentar, ela vai ter um pedágio para pagar,
né? E aí esse pedágio, ela também vai ter regras dentro dele, o tempo, né, a idade, tudo isso ela vai ter que juntar para poder aposentar. Então, assim, não vai ser simples, não. Vai ter uma ajuda, porém não vai ser tão simples, né? Vai ter uma regra para 100%, para quem tem até mais de 2 anos, né? Para quem tem até 2 anos para se aposentar, é um pedágio de 50% ainda para pagar de tempo de contribuição. Mas vai haver uma regra para a aposentadoria especial que até agora não existia, que é a idade mínima, porque antes você aposentava com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição, independente da sua idade. Hoje você vai ter que ter uma idade mínima, por exemplo, quem tem 15 anos para se aposentar, que são esses funcionários de Minas, né? Eles têm aí no mínimo 55 anos de idade para cumprir, para poder se aposentar. Então, para essas pessoas, realmente é uma regra muito mais dura, cruel. Sim. E aqui na região também tem muita gente que pega essa questão da especial e algumas funções de trabalho, né? O médico, né? Dentista. Dentistas, atividades que envolvem aí, o risco, né? Tem essa questão também que a periculosidade não vai ser mais enquadrada como um fator para aposentadoria especial. Sim. Então, isso vai atingir muitos vigilantes. Quem trabalha como frentista, que antes tinha uma diminuição pela aposentadoria especial, agora não vai ter mais. O que também trouxe de mudança que está sendo bem discutida é a questão da forma de cálculo, que vai atingir todas as aposentadorias, né? Hoje a gente tem uma forma de cálculo baseada em 80% dos maiores salários de contribuição e o descarte de 20% menores para formar o benefício. A partir da reforma vão ser 60% de todo o período contributivo, acrescido de 2% a cada a partir de 20 anos, a partir de 20 anos de tempo de contribuição, você vai ter um acréscimo de 2%. Então, esse 2%, você vai no mínimo trabalhar 40 anos para poder atingir uma regra de 100% do seu tempo para poder aí chegar ao máximo da contribuição. Quer dizer, para se aposentar melhor, tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Resumindo, é isso, tem que trabalhar mais. Eu só queria entender um pouquinho melhor do pedágio ali que a doutora Fátima falou. Como é que funciona esse 50%, 100%, para que fique claro para quem está assistindo? Então, hoje você tem, está faltando 2 anos para completar o homem, por exemplo, 35 anos de tempo de contribuição. Está com 33 anos. 33, a mulher 28, por exemplo. Sim. Então, ele vai ter que, em vez dele trabalhar mais 2 anos para ele poder efetuar a aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai ter que trabalhar mais 4. E se tiver faltando mais que 2 anos, quando aprovar a reforma, aí ele já vai passar para 100%. Então, se faltar 3 anos para ele se aposentar, para formar o tempo dele de contribuição para a aposentadoria, aí vai para 6 anos de tempo que ele tem que contribuir, que tem que trabalhar para poder efetuar o pedido da aposentadoria. Obviamente a gente tem um sistema de pontos que vai continuar existindo, que hoje atualmente é 86,96, ano que vem, a partir de janeiro, vai ser 87,97. Então soma o tempo de contribuição com uma idade mínima, né, de 30 para as mulheres e 35 para o homem. Um tempo de contribuição mínimo, a idade não vai ter, então você vai ter que somar para atingir esses pontos, né? Vai continuar existindo, vai ter também uma regra de transição com idade mínima e tempo de contribuição mínimo, o sistema de pontos de 50%, sistema de pontos de 100% e também o sistema da idade, né? Que a aposentadoria por idade também vai continuar existindo. Então formam 5 regras de transição. Bom, é bastante coisa para que as pessoas entendam, né? Mas bem complexo. O bom sempre, né? A gente sempre fala, para quem está perto de se aposentar, procurar o especialista, né? O advogado previdenciário. E para quem ainda está numa idade aí que está iniciando agora, 16, 18 anos, 20 anos, 25, 30, 40 anos, que vai ter que trabalhar bastante para se aposentar, ainda mais agora com a reforma da Previdência. Tem que se preparar. Então, por isso até é que a gente trouxe aqui hoje as doutoras, né, Fátima e Sharon, para falar sobre planejamento previdenciário, averbação, e somente o que é averbação, para explicar para o público de casa o que seria essa questão da averbação na aposentadoria. Então, a averbação nada mais é do que você trazer do outro período, de outro regime que você tenha de previdência para o atual onde você se encontra um tempo. Por exemplo, você estava no INSS, hoje você é servidor público, você tem lá daquele do INSS 5, 10 anos de tempo de contribuição, que você não forma nada com ele,
Porém, se você traz ele para o serviço público, você pode averbar, que esse é o termo que nós utilizamos, e com ele você vai aumentar o seu tempo de contribuição. Então, em vez de você, homem, hoje, ficar lá 30, 35 anos trabalhando como servidor público, você traz esses 5, 10 anos da iniciativa privada e ali você já consegue formar o seu tempo de contribuição sem ter que trabalhar a mais. Porque o que as pessoas muitas vezes esquecem, que você já cumpriu um período na iniciativa privada, né? Você já trabalhou no INSS. Então, esse período ele pode ser trazido e deve ser trazido para o serviço público, como o inverso também é válido. Você, por exemplo, está hoje na iniciativa privada, mas passou um período como servidor público, você também pode trazer esse período e com ele averbar e formar um tempo. A averbação nada mais é do que você aumentar o seu tempo de contribuição e trabalhar o suficiente para formar a sua aposentadoria, né? Quais são as vantagens disso? Então, a principal vantagem é o aumento do tempo de contribuição, né? Então, se você é servidor, se você trabalha na iniciativa privada, você tendo esse período em outro regime e você não aproveitando, né, que é o caso que a doutora Fátima falou, você não vai aproveitar esses 5 anos que você tem no INSS antes, né, antes de você entrar no serviço público, você pode contar ele e aumentar o seu tempo de contribuição, porque às vezes você tem a idade, mas você não tem um tempo de contribuição suficiente, né, que acontece muito. Agora, diante da reforma, as pessoas estão fazendo cada vez mais esses cálculos. O tempo é o mesmo no serviço público e no privado? Ele conta da mesma maneira ou tem uma contabilidade diferente? Tem as regras de transição para quem ingressou antes de 2003, né? Tem um grupo especial de servidor público que tem algumas vantagens e regras diferentes. Mas atualmente é 30 a 35 anos de tempo de contribuição no serviço público, né? Tem alguns erros que as pessoas cometem na hora de fazer a averbação? Queria que vocês pudessem explicar um pouquinho melhor e dar exemplos também de equívocos que podem acontecer, né, na hora de fazer essa averbação, então, aí averbar, né, o tempo de serviço, doutoras. Tem. Muitas vezes o que acontece, a pessoa pega... Hoje ela é servidor municipal, por exemplo. Passou no concurso e virou passou no concurso, servidor. É servidor municipal. Aí ela tem um período lá atrás do INSS. Aí o que ela faz? Muitas vezes ela traz isso para o serviço público no município, mas daqui a pouco ela passa num concurso para o Estado. E talvez no Estado seria mais vantajoso, em vez dela trazer essa averbação do INSS para o município, levar para o Estado direto. Então, muitas vezes o que ela faz? Ela vem e traz para o município, aqui ela acaba conseguindo vantagens remuneratórias em função desse aumento do tempo de contribuição, e às vezes ela não consegue levar isso para o Estado no final. Então, assim, o que acontece? Primeiro ela teria que observar o próprio sistema de pontuação ou o valor de como ela vai formar esse benefício previdenciário antes dela fazer esse manejo, de trazer para o município e depois tentar levar para o Estado. Às vezes ela leva para o Estado, depois ela tenta trazer de volta para o município e muitas vezes ela acaba perdendo um tempo de contribuição que é precioso e que se ela tivesse aí antes um planejamento previdenciário, porque isso a gente sempre aconselha, né, antes de você averbar ou desaverbar um tempo de contribuição, você deve fazer um planejamento previdenciário para saber se no município, ou se no Estado, ou se no INSS mesmo é mais vantajoso, porque às vezes ela pode, muitas vezes, trazer do município e levar para o INSS e ter com ali uma vantagem maior no seu benefício previdenciário. Então isso é muito importante e são erros frequentes que se cometem e que devem ser observados antes de fazê-lo. Muito bem. E a averbação parcial, existe isso? Existe. E o que seria então? Averbação parcial é quando, por exemplo, você tem 5 anos no INSS, mas você precisa de 2 anos para fechar o seu tempo de contribuição no serviço público. Então, você não precisa tirar esses 5 anos no INSS, você pode desaverbar, no caso, 2 anos e levar para o regime próprio, por exemplo. Então, você não tem a obrigação de tirar todo o período que você tem no regime, você pode tirar parcialmente, né, para daí sim formar o seu tempo de contribuição necessário para a sua aposentadoria, né? Então isso é muito utilizado para as pessoas que às vezes pensam em formar um outro benefício no INSS por idade, por exemplo, né? Então ela quer ter um benefício no regime próprio de aposentadoria e um benefício no INSS. Então para deixar os dois de forma correta, ela precisa às vezes parcialmente retirar um tempo do INSS. Então dá para fazer isso com averbação parcial, você não tira integralmente, você tira só uma parte.
pedaço então do tempo ali. Isso, muito você bem. fraciona esse teu tempo. Desaverbar, vocês falaram aqui. Isso. O que seria? Isso é excluir o tempo, é tirar o tempo? Como é que funciona isso? Exatamente. Você está, por exemplo, no serviço público trabalhando já há 40 anos e você precisa só de 30. E você tem 10, esse 10 que é um excedente, ele vai sobrar, ele não vai alterar o cálculo do seu benefício previdenciário e de repente você tem uma sobra de 5 anos lá no INSS. Então você poderia pegar esses 10 anos, desaverbar do seu tempo, né, de serviço público, levar para o INSS e, como a doutora Chero falou, formar um segundo benefício previdenciário que seria uma aposentadoria por idade. Interessante, algumas dicas aí, né, especialmente agora para os servidores, né, essa questão Isso. da averbação, mas para os servidores mesmo, né, vale, né? Ou vale para iniciativa privada também, é importante ficar claro isso. Tanto para o INSS como para o servidor público, serve para ambos, porque na sua vida hoje você não tem mais um único emprego. Um único emprego. Você muitas vezes começa na iniciativa privada, então você é um segurado do INSS, você passou um período, vai para o serviço público, aí você se torna um servidor, e aí às vezes você volta para a iniciativa privada. Então serve tanto, a averbação serve tanto do INSS para o serviço público como do serviço público para o INSS. Para o regime geral da Previdência Social. Isso. Muito bem, vamos falar sobre planejamento previdenciário, né? E isso tem a ver também aí com isso que a gente está falando de averbação e tal, porque hoje está todo mundo querendo, né, não é todo mundo pensando na aposentadoria, mas preocupado com se vai se aposentar, e muitos dizem que não vão conseguir se aposentar, mas vamos lá, vão conseguir ou não vão conseguir se aposentar? O que é preciso para se aposentar bem, na opinião de vocês aqui, doutores especialistas no assunto? Então, acho que para se aposentar bem, a pessoa tem que ter um planejamento. É uma casa com a outra, uma coisa casa com a outra. Por quê? O planejamento, ele envolve você analisar toda a tua vida contributiva, né? Se você passou pelo regime próprio, foi para o INSS, para atividade privada, né? Quais são os benefícios que tem à sua disposição e que aí você pode utilizar para formar um benefício vantajoso, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão sentindo a necessidade de a gente planeja várias coisas na vida, né? E o planejamento previdenciário também é uma dessas coisas que tem que ser planejadas. Então, você precisa, às vezes, não chegar, que nem muitas pessoas fazem, eu vou me aposentar, vou direto no INSS, e aí vou ver qual o benefício que eu vou ter, qual é o valor que eu vou ter. Às vezes só sabe qual é o valor do benefício quando retira a carta de concessão. Então, as pessoas tem algumas pessoas que ainda agem muito por impulso, né? E isso não é bom, porque às vezes, que nem o INSS leva muito em conta a idade. Então, às vezes, esperar 1, 2 meses até a pessoa formar a outra idade, ela vai ter um fator previdenciário menor, né? Que é um redutor no INSS, é o fator previdenciário atualmente. Então, isso, as pessoas estão começando a ter essa consciência de que, se antes eu fizer cálculos, fazer uma simulação de cálculos, ver o que é interessante, né? O servidor, então, nem se fala, a gente brinca que é quase uma obrigação do servidor público planejar. Porque como ele tem várias regras de transição, né? E aí no INSS também tem a oportunidade de levar esse período para o INSS, ele precisa estudar bem. Diferente da atividade privada, que também tem que estudar, mas as regras são menores, né? Então, por isso que é tão importante, hoje com a reforma da Previdência, as pessoas estão falando muito no planejamento previdenciário, porque é importante as pessoas colocarem como hábito, né? Então, você não precisa estar perto da aposentadoria, você pode estar no seu, por exemplo, 15 anos de contribuição, você está na metade da sua vida contributiva, mas você já planeja para onde que você quer se aposentar, ou você quer uma atividade, uma previdência privada, por exemplo, que às vezes também é interessante para complementar o benefício, né? Ou você quer se aposentar pelo INSS, qual vai ser a sua possível data de aposentadoria? Sim. Hoje em dia já dá para saber tudo isso. Quer falar também, doutora, sobre isso? Então, complementando o que a doutora Chero falou, o que a gente vê e o planejamento previdenciário, ele deve ser visto dessa forma pelo brasileiro, de um modo geral, é como uma formação de renda, né? Quando me aposentar, eu vou ter X de valor. Isso acontece, por exemplo, muito com o empresário. O empresário, ele se foca no mundo dos negócios, por exemplo, e ele é um contribuinte individual obrigatório do INSS. E muitas vezes ele contribui pelo mínimo, quando ele deveria e poderia contribuir com um valor melhor. E aí chega lá próximo dele formar o tempo dele de contribuição e requerer uma aposentadoria do INSS, ele fala, mas só isso.
claro, ele contribuiu muito baixo. Então, assim, isso também deve ser visto, o próprio planejamento previdenciário, ele tem que ser visto como uma formação de renda para o futuro. Então, é importante que as pessoas comecem a olhar dessa forma, né, para a aposentadoria. Até porque é uma contribuição por um bom tempo, né? Por um bom tempo, vai ter exatamente. Depois a sua recompensa lá, dependendo de quanto for a contribuição, Isso, né? isso. Erros mais comuns na hora de fazer aí os procedimentos para se aposentar, o que vocês poderiam exemplificar aí para quem está assistindo o TVL Comunidade? Bom, a pessoa às vezes tem direito a uma aposentadoria por idade e ela solicita uma aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição hoje ela aplica o fator previdenciário, então ela já achata o benefício, né? E às vezes uma aposentadoria por idade ela acaba sendo mais vantajosa. Por quê? Porque a pessoa já está com Claro, ela já está numa idade maior e ela deveria e poderia se aposentar por idade, mas ela tem um tempo de contribuição também suficiente e ela requer a aposentadoria por tempo de contribuição e não por idade. Isso é um erro que a gente vê frequente. E outro erro que eu também citei antes é a questão de ir no INSS sem fazer nenhum tipo de simulação de planejamento, né? Sim. Então vai lá e quando vê o benefício está no mínimo, por exemplo. Porque o fator previdenciário às vezes foi 20%, 30%, 40% do benefício dela. Então isso é um erro muito comum, né? A gente percebe isso nos servidores, que o servidor não tem o seu fator previdenciário, mas ele tem regras de transição que às vezes são mais favoráveis, dependendo da data que ele ingressou. Então, os servidores que ingressaram antes de 2003, tem que ter muito cuidado na hora de requerer aposentadoria para entrar na regra correta. Né? Então, para poder ter ali um benefício de paridade, de integralidade de vencimentos. Então, a gente sempre orienta, né, a fazer toda essa análise de quando entrou no serviço público, levar isso para um advogado previdenciarista e fazer a sua simulação do seu benefício, para não incorrer no risco de requerer a aposentadoria, porque a aposentadoria é ato irrenunciável, né, irretratável, então se você requerer a aposentadoria não tem como voltar atrás. No INSS ainda tem, você não recebeu o benefício, aí é cancelado, mas depois que você recebeu a primeira vez, não tem como requerer, né, no nosso direito hoje a desaposentação. Então por isso que é tão importante fazer, antes de ir no INSS ou de ir no órgão requerer a aposentadoria, saber o que você está fazendo. Falar assim em aposentadoria, o regime privado que o pessoal está pagando agora, né, por fora, além do INSS, tendo o seu próprio pagamento aí mensal da sua própria aposentadoria privada, isso é recomendável? É importante as pessoas também terem essa, quem sabe, esse extra aí para pensar no futuro? Acho que a doutora Sharon citou isso antes, né? Isso. A previdência privada, ela também não é para todo mundo, tem que ser analisado qual é a sua idade, o seu tempo de contribuição e quanto tempo você quer contribuir para a previdência privada. Né? Então, por exemplo, você tem 60 anos e você quer contribuir para a previdência privada, dependendo de como não vai ter muita vantagem financeira para você, né? Porque você vai ter pouco tempo de contribuição e aí os benefícios fiscais da previdência privada, elas são interessantes para quem contribui por mais de 6 anos. Então, se você ficar por mais de 6 anos na previdência privada, você vai ter um benefício interessante, né? Vai ter vantagens fiscais, dedução de imposto de renda. Agora, se você quiser ficar 1, 2 anos, não compensa, né? Você vai pagar mais imposto de renda do que receber benefício. Sim. Né? Então, a gente faz essas ressalvas, né? Geralmente é interessante para quem está no meio do período contributivo, bem no início por exemplo, uma pessoa hoje com 20 anos, né? Paga INSS e paga Previdência Privada. Mas, claro, faz uma simulação antes para ver qual vai ser o benefício. Muito bem, só para a gente finalizar, já agradecendo aqui a doutora Sharon, a doutora Fátima também, advogados especialistas em direito previdenciário e também do direito do servidor público. A expectativa é para que, quem sabe, até novembro, pelo menos, o Senado já tenha votado, se, né, caso aconteça uma mudança, volte para a Câmara dos Deputados também, lá eles votem de uma vez por todas e comece a valer essa nova PEC aí da forma de se aposentar no Brasil. Essa é a expectativa de vocês, doutoras? Sim, essa é a expectativa. Acreditamos que até novembro esteja pronta a reforma aí da Previdência. E aí, daí não muda mais nada? Aí, se mudar, muda pouca aí coisa. vão começar as emendas. Também essa é a sua expectativa. É isso que a gente passa para os nossos clientes, né? E é isso que a gente está projetando também para nos nossos vídeos e tudo. A gente fala até novembro, provavelmente vai ser votado.
Tá bom, vamos aguardar e ver como vai ficar na prática aí a nova forma, né, do brasileiro se aposentar e como as pessoas vão lidar com isso no dia a dia, mas a gente vai novamente, em breve aqui no TVL Comunidade, voltar a esse assunto. Quem sabe a gente convida novamente aqui as doutoras para uma nova conversa. Eu agradeço. Sim, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, é prazer em conhecê-las. Muito obrigada. Um abraço também, Sharon. Sharon, que foi nossa colega aqui da Câmara de Vereadores, trabalhou com o vereador Jens, né? Antigamente, né? Foi funcionário aqui da casa também. Sim. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada. Sharon Adriano, advogada, né, do direito previdenciário e também especialista em direito do servidor público, e a doutora Fátima Domeneghetti, também dessa área, né, do direito previdenciário. As duas advogadas hoje conversando com a gente aqui no TVL Comunidade, que terminou, né, hoje falando especialmente aí de reforma da Previdência, de aposentadoria. Você pode rever aqui o TVL Comunidade também na internet, no site da Câmara de Vereadores, câmarablu.sc.gov.br. Lá tem todos os programas aqui da TV Legislativa e você pode acessar, claro, as nossas plataformas aí digitais, né, o YouTube, por exemplo, está tudo lá disponível para você acompanhar. Obrigado pela companhia mais uma vez. Continue aqui na TVL, que é o canal da comunidade. Até mais. Tchau.